Central, eu quero, nessa noite, dar início com vocês numa nova série de mensagens. Nós vamos falar sobre um tema muito interessante, né? Deus colocou no meu coração já no final da outra série. Eu estava orando, né? Já vai dando aquele aperto no coração. Fala, Jesus, o que o Senhor tem para nós? O Senhor quer falar conosco, né? E dentro de alguns contextos pessoais, de algumas situações aí de pessoas que eu tenho acompanhado, tenho muitas vezes aconselhado, não é? E aí Deus trouxe do meu coração essa palavra, não é? Esse tema aqui, e nós vamos, a partir desse tema, nós vamos trabalhar essa nova série de mensagens, e eu creio que Deus vai falar poderosamente comigo, com você. O nome da série é o que fazer, o que eu faço agora, o que eu faço, não é? Quando tudo dá errado, mesmo eu fazendo a coisa certa. Na verdade, o nome da série é Agora o que eu faço. Hoje eu vou falar, e agora o que eu faço? Quando eu faço tudo direitinho, tudo certinho, e mesmo assim está dando errado. O que você faz quando isso acontece com você, irmão? O que você faz? Então hoje nós vamos falar, quando tudo acaba dando errado, mesmo procurando fazer tudo certo, né? Então hoje, no início dessa nova série de mensagens, nós vamos falar sobre isso. Esse é o subtema, né? O tema geral é, e agora o que eu faço? E nós vamos avançar no decorrer então das próximas semanas falando sobre esse tema. Tem muita coisa boa aí vindo, né? Então, e hoje eu quero falar com você, o que eu faço agora, o que eu faço quando tudo dá errado, né? Quando tudo está dando errado, mesmo procurando fazer a coisa certa. Amém, Central? Então eu quero que você assista esse vídeo de apresentação e depois a gente vai ler o texto das Sagradas Escrituras. Todos nós já chegamos naquele momento da vida em que a pergunta ecoa por dentro. E agora, o que eu faço? Quando as decisões pesam, quando o futuro parece confuso, quando a vida muda e você não estava preparado. A Bíblia não ignora esses momentos. Jesus não se afastou das perguntas. Ele nos ensinou a caminhar, mesmo quando não sabemos o próximo passo. Descubra respostas que transformam decisões. Encontre direção. Encontre Cristo. Encontre um novo começo. Nova série de mensagens da Central. E agora, o que eu faço? Amém, Central? E aí? E o que você vai fazer, o que eu vou fazer? E hoje nós vamos falar então sobre, né? Quando tudo está dando errado, tudo, parece que é um complô, né? Tudo está desandado, mesmo você se esforçando, mesmo você fazendo tudo direitinho, tudo certinho, e nós vamos meditar então na Santa Palavra de Deus, vamos buscar respostas de Deus para as nossas vidas nessa noite. Você pode pegar o Santo Livro, abrir comigo, na segunda carta de Paulo, a igreja de Corinto, 2 Coríntios, capítulo de número 4. Eu vou ler com vocês 2 versos a partir do verso de número 8. Capítulo 4, verso de número 8. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso de número 8 em diante. Amém, Central? Mas como de costume, antes da gente ler o texto, não é? Antes da gente meditar a partir do texto, eu convido você a fazer algumas declarações, não é? Algumas confissões. Vamos declarar junto, como a gente sempre diz, porque eu acredito demais, né? O Rodrigo até citou, e o texto, a continuação desse verso aqui, eu vou ler até o verso 9 apenas, vou ler o versículo 8 e 9, mas se você ler um pouquinho adiante, no verso, acho que do 10 ou no 11, não tenho, deixa eu ver aqui, não, no 10 não é, no 11 também não, no verso de número 13, no verso de número 13 diz assim, ó, está escrito, crie, por isso eu, vamos lá, Central, eu crie, por isso eu, nós temos que falar, irmão, né? O Rodrigo leu para nós aqui o texto de Provérbios, né? Aquilo que a sua boca fala, diz que você vai se alimentar, não é? Aquilo que você declara, nós temos que aprender, sabe? Algo que me sustentou no meu processo de, quando Jesus me salvou e eu comecei essa jornada de conversão, porque conversão a gente está se convertendo todo dia, amém, Central? Você já se converteu hoje? Você está se convertendo? Só de estar aqui você teve que se converter,
De repente, o caminho, o curso era, não vou, eu estou cansado, hoje eu não quero ir não, né? De repente era, será que precisa ir? Para que esse negócio de congregar, de se ajuntar todo domingo, né? Eu vou ficar em casa assistindo o Fantástico, faça Fantástico ainda, né, meu povo? Passa, né? Passa ou não passa? Você vem e você não sabe, né? Eu também. Mas assim, eu acho que passa o Fantástico. Então, vou ficar em casa. Mas você se converteu mais uma vez, aleluia. Amém, Central? De novo. Como assim, pastor? O que você quer dizer com isso? Não é? Você pegou uma outra direção. Você fez um outro caminho. Qual caminho? De não fazer, muitas vezes, a tua vontade carnal, a vontade da sua natureza caída, humana, mas dizer assim, não, Deus tem algo para mim lá, e eu vou lá buscar o que Deus tem para mim nessa noite. Eu vou lá ouvir Deus, eu vou lá adorar a Deus, eu vou. Então você se converteu. E quando eu comecei essa jornada de conversão, eu vim, como a maioria de vocês sabe, de um mundo cão, irmãos. Um mundo assim, terrível, né? Terrível, infelizmente, uma família muito disfuncional, não é? E eu me envolvi com muita coisa errada, mesmo sendo muito novo, né? Estava envolvido com gangue, umas coisas assim, era uma tragédia atrás da outra, não é? E aí, eu não podia ser, desculpe, eu vou usar assim uma expressão forte com você, mas eu vejo um monte de crente meia boca, eu vejo um monte de gente que é frequentador de prédio, é gente que vem, né? E que abraçou uma religião só, mas você não vê as marcas, as evidências de um verdadeiro encontro com Jesus, de um novo nascimento. Você não vê, irmão. Você não vê. A pessoa, ela pode estar aqui, não é? Ela pode estar aqui, frequentando o prédio, mas não passa disso. Ela sai daqui e ela continua vivendo do mesmo jeito. No meu caso, não foi assim. No meu caso, irmão, eu tomei uma decisão de romper, de mudar de vida. Eu tomei uma decisão de fazer o caminho inverso. O nome disso é conversão. E eu me convertia todo dia. Todo dia eu já levantava me convertendo, eu levantava já entregando minha vida, dizendo, Jesus, cuida de mim, Jesus, me livra dessas coisas, Jesus, não deixa eu ir por esse caminho mais não, Jesus, me enche com o teu Espírito Santo. Eu meditava na palavra de Deus, e eu orava muito, irmão, e aí eu fui batizado, cheio do Espírito Santo, e aí eu recebi o maravilhoso dom do Espírito Santo, dom de línguas. Aí, meu irmão, aí virou uma loucura. Aí eu não fazia outra coisa, eu só orava em línguas, e a Bíblia diz que quem ora em línguas, o seu espírito ora de fato, ainda que a sua mente fique infrutífera, mas o seu espírito está orando de fato, e ele está se edificando, irmão, e eu fui edificando, eu fui construindo sobre um firme alicerce, eu fui construindo uma vida, uma nova história, sobre um firme alicerce. Meu irmão, com poucos dias, meses, ali poucos meses, eu estava pregando, eu estava, meu irmão, fazendo a obra de Deus, eu já fui mergulhando, e não parei nunca mais, não parei. Então, irmão, é assim, você, nós, precisamos nos converter todos os dias. Nós precisamos caminhar nessa jornada de conversão. Conversão não é um ato isolado, não é um ato único. Novo nascimento é um só. Você nasceu de novo, irmão, tem dia, tem hora, tem lugar, tem momento. Foi a hora que o Espírito do Senhor veio sobre tua vida e Ele te regenerou. Ele recriou o teu espírito que estava morto. Morto como assim, pastor? Separado de Deus. Você estava morto nos seus delitos e pecados, diz a Bíblia. Todos pecaram e estão afastados, separados de Deus. Você e eu estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, separados de Deus. E aí o Espírito do Senhor veio e Ele fez um milagre que só Deus pode fazer. É o milagre da regeneração. É aquilo que está lá em João, capítulo de número 3, que Jesus fala para o Nicodemos, o doutor da lei. Um homem assim fenomenal, mas que Jesus precisou ensiná-lo, Jesus precisou doutriná-lo. Jesus teve que dizer para ele, falou assim, ô Nicodemo, você precisa nascer de novo, meu filho. Você precisa nascer de novo. Então, novo nascimento acontece uma única vez. Uma única vez. Você não nasce de novo duas vezes. Assim como fisicamente, biologicamente, você nasceu apenas uma vez. E espiritualmente, você nasce de novo uma única vez. Só que o que nasce de novo é o teu espírito. O teu espírito foi vivificado, diz as Escrituras. Não é? Você se tornou uma nova criatura no Espírito. No Espírito. E aí essa jornada, ela é constante. É até o dia do Senhor. Eu já preguei uma mensagem aqui, deve estar lá no canal, mas eu não sei o nome dela, mas disse assim, fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Olha que coisa, salvação é uma coisa muito interessante, porque ela alcança todas fugiu o termo do passado, presente e futuro? Todas as eras da nossa vida, né? Alcança, passado, presente e futuro. Eu fui salvo,
Quem foi salvo por Jesus aqui? Você foi salvo por Jesus, meu irmão? Você entregou tua vida para Ele? Você recebeu a Cristo como teu único, suficiente Senhor e Salvador? Ele é o teu Senhor? Ele é? E a Bíblia diz, se confessar com a tua boca e crer no teu coração, você é salvo. Porque a boca fala a respeito da salvação e com o coração se crê para ser justificado ou para a justiça. Aleluia! Você entregou sua vida a Jesus, você foi salvo. Só que você está num processo também, segundo as Escrituras, segundo a carta de Paulo à igreja de Éfeso, fala assim, você está na salvação, você está sendo salvo dia a dia. Nós estamos sendo salvos dessa presença do pecado na nossa vida. Você luta, eu luto, nós vamos lutar, irmão, né? Agora nós vamos lutar até o dia em que nós seremos salvos eternamente. Vamos entrar pelas portas da eternidade. Tragada foi a morte pela vitória de Jesus, aleluia. O corpo vai ser transformado, nós vamos receber um corpo à semelhança do corpo de Jesus, um corpo que a Bíblia chama de corpo glorificado, aleluia. E nós seremos como Ele, amém, Central? Então nós temos que viver essa jornada. Então eu acredito demais, e o que me sustentou muito, fez diferença na minha vida, talvez com você seja diferente, mas comigo, irmão, foi eu ter aprendido sobre esse princípio da confissão. Quando eu falo confissão, não é confessar pecado, é de declarar a palavra de Deus, é de orar a palavra de Deus. Não sei se você já viu, você já prestou atenção, notou nas minhas orações, mesmo aqui, as minhas orações, eu fico repetindo muitas vezes as Escrituras, eu fico citando a palavra de Deus, eu estou ali mergulhando naquela verdade, me apropriando daquilo que a palavra de Deus diz, porque a minha fé está firmada na palavra de Deus. A sua fé está firmada na palavra de Deus? Então isso me sustentou, isso me ajudou, irmão, me manteve de pé, caminhando com Jesus, enfrentando todas as dificuldades, todos os obstáculos, e eu oro para que você também. Por isso que eu faço isso, por isso que eu sempre começo com vocês fazendo o quê? Vamos declarar a palavra? Vamos dizer, irmão, tudo que eu vou falar aqui é Bíblia, não é coisa da minha cabeça, né? Eu não sei, talvez você não conhece tão bem as Escrituras e não sabe que cada uma dessas declarações são textos das Escrituras. São textos. Então nós fazemos isso aqui, como de costume. Gostaria que você fizesse agora comigo, que você, de todo o teu coração, é tão bonitinho lá na célula, até contei aqui de manhã, tem a filhinha desculpa, filho, a minha cabeça anda uma benção. Não, minha cabeça é abençoada, eu sou sarado, eu sou curado. Mas o casal da célula do Jonathan lá, como que é o nome da princesa mesmo? A Lívia, é uma princesinha, 3 aninhos. Irmão, sabe aquela declaração que a gente faz lá na célula? Sabe? Se eu não sei se você faz lá, né? Mas tem uma declaração lá que a gente de vez em quando tem que fazer, tá, irmão? Não estou dizendo que você tem que fazer toda a reunião de célula. Na nossa a gente faz. A melhor coisa é a gente ter um roteiro, que nem na nossa célula. Você é melhor do que eu, irmão, muito melhor do que eu, não tenho dúvida disso. Mas eu sou muito lambão, eu se deixar, misericórdia. Então assim, nós temos um roteiro e a gente segue aquele roteiro lá. A gente segue mesmo, a gente não vai nem para lá, nem para cá, é aqui, ó, o roteiro é esse. Então assim, a gente faz a declaração toda célula, toda reunião de célula. E aí, irmão, o Jonathan está contando para mim, porque a Lívia, ela sabe a declaração de cor. Eu falei, que vergonha. Quem sabe aquela declaração de cor? Quem sabe? Você sabe? O senhorzinho da bicicletinha aí é o bichão, hein, velho? Não, você é o cara mesmo, né? Só que depois você faça no escritório que eu quero ver você falando para mim. Levantar a mão aqui é fácil, tá? Eu sou abençoado. Não, ele sabe mesmo. Tá bom, cala a boca. Vai lá. Mas agora a gente faz uma declaração, que é a declaração das Escrituras. Você vai falar assim comigo, diga assim, a minha fé vem pelo ouvir e pelo ouvir da palavra de Deus. Diga, lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, é a tua palavra, Senhor. Por isso, eu guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Por isso, eu medito na tua palavra de dia e de noite, para ser bem-sucedido. E sobre a tua palavra, eu vou lançar a minha rede nesta noite, em nome de Jesus. Agora tem que ser com voz grande, diga, eu sou tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu sou. Diga, eu tenho tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu tenho. Diga aí, eu posso tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu posso. Amém, Central? Então o texto das Sagradas Escrituras, na versão da minha Bíblia, e da Bíblia que a gente tem usado aqui na Central, que é a Nova Versão Internacional, diz assim, de todos os lados somos pressionados. Vamos lá?
De todos? Eita Deus, você é o quê? Eu sou o quê? Nós somos o quê? Irmão, faz parte da vida, tá bom? Força aí. Força, que nem diz a pastora, força na peruca. Força aí. Porque nós somos pressionados de todos os lados. Né? Citei aqui de manhã e faço questão de repetir. Alguém aqui leu o livro Liderança 360 graus do John Maxwell? Hã? É bem pouca gente. Irmão, lê, isso faz assim uma diferença tremenda. Lá ele mostra que a gente está num ambiente, irmão, que tem gente que pensa que é só de cima para baixo. Quem está em cima manda e quem está embaixo obedece. E não é assim não. A nossa liderança é o que mesmo? Liderança é o que mesmo, Central? É influência. Irmão, tem gente em cima, tem gente embaixo e tem gente do lado. Né? Eu já falei isso aqui, não vou perder muito tempo, porque senão eu não avanço com a mensagem. Mas um dos grandes desafios da liderança são os pares. São os pares. O que são os pares, pastores? Gente que está do nosso lado. Gente que olha para você e fala assim, quem é você para dizer isso para mim? Quem é você para cobrar isso de mim? Quem é você? Por quê? Ele se coloca, ele está no mesmo status, ele está no mesmo nível, então ele não quer se deixar. Às vezes é orgulho. Quanta gente orgulhosa, não é? É muito difícil, é difícil. Mas, por exemplo, eu não sou pressionado por gente do lado, não. Eu sou mais pressionado por gente de baixo, sabe? O meu pastor, os meus pastores, né? O pastor, tanto o Inar é um, meu Deus do céu, ele conversa comigo, parece, falou, meu Deus do céu, dá uma bronca em mim, cara, vai lá, briga comigo, falo para ele, e ele é o jeito dele, né? Ele é, não, você é meu amigo, fala, não, você é meu pastor, não, você é meu amigo, é desse jeito, tá bom, né? Agora o pastor Wagner não, o pastor Wagner já é meu chefão, né? Ele é o The Boss, eu respeito demais ele, mas eu não me sinto pressionado pelo pastor Wagner, de verdade, eu não sinto, né? A única coisa é que ele tem um ritmo muito acelerado, então, por exemplo, ele manda um WhatsApp para mim, né, a única pessoa, confesso para você, a única, nem com a minha amada eu sou assim, mas ele manda um WhatsApp para mim, eu não vejo, eu passo ali um tempo sem ver, não vi, na hora que eu olho, eu falo, nossa, ele mandou, já faz 15 minutos, eu não respondi. Meu Deus do céu, é a única coisa, porque ele é workaholic, mas não é pressão, não, pelo contrário, né? E ele pode pedir sorrindo, e eu tiver que fazer chorando, eu faço mesmo, porque eu tenho assim um respeito, um carinho, um amor por ele, que é uma coisa assim extraordinária, foi Deus que colocou, entenda, eu faço isso de maneira voluntária, meu irmão, né? Ninguém impôs isso aí, não, ele é teu chefe, literalmente, não, voluntariamente, eu me disponho, eu faço porque eu quero, eles não me dão nada, eles não me pagam nada, né? Eles não mandam em mim, sinceramente falando, não mandam em mim, eu me submeto de coração, esse é melhor ainda, porque eu faço de coração, a Bíblia diz que tudo que a gente for fazer, tem que fazer de coração, então o pastor Wagner, eu não me sinto pressionado por ele, mas às vezes, e eu confesso para você, eu me sinto pressionado por você, porque as pessoas, né, que estão debaixo da minha liderança, debaixo do meu pastoreio, irmão, as pessoas têm expectativas muito altas demais, sabe, irmão, se alguém colocasse esse mesmo nível de expectativa em você, que você às vezes coloca em mim, você ia ver o que é bom para tosse. Você ia ver, né? Ia ver. É um xarope assim amargo. Por quê? Porque, irmão, as pessoas esperam assim coisas que chegam a ser, algumas delas são desumanas. Mas tudo bem, né? Aí eu me lembro daquilo que diz as Escrituras, e eu caminho pelas Escrituras, que diz que a quem muito é dado, muito é cobrado. Deus me deu muito, eu sou muito abençoado mesmo, Deus me abençoa tanto, Deus me capacita tanto, Deus me deu tantos dons, e eu entendo que por causa disso eu sou cobrado. A palavra diz, não vos ponhais muitos de vós como mestres, porque vocês vão receber mais duro juízo. Tiago fala isso na sua carta, e é verdade. Então eu lido, porém, eu confesso para você, que às vezes eu sou pressionado de baixo para cima, sou pressionado por você, que manda uma mensagem para mim e acha que eu tenho que responder meu pastor, meu chefe, vamos dizer assim, eu respondo e respondo mesmo. Agora, por que eu tenho que te responder em 10 minutos, 5 minutos? Por quê? Porque às vezes eu estou ocupado, estou fazendo outra coisa, eu tenho um monte de coisa para fazer, mas aí eu sinto no tom da fala do irmão. Tem irmão aqui que na fala dele, ele já fala, tem irmão que ele manda mensagem, eu não respondo, verdade, viu? Se você vê a carapuça aí, você pega, já veste esse trem aí. Irmão, não passa 1 minuto, sabe o que ele faz? Faz isso com você também? Sabe o que ele faz? Ele já manda as interrogações. Porque já faz 1 minuto que ele mandou e eu não vi, eu não respondi. Ou eu estava, é muito comum, eu participo de muita reunião. Irmão, e o irmão começa a mandar mensagem para mim, eu estou na reunião, e pelo menos a maior parte das reuniões que eu participo, elas são online.
né? Que é o pessoal lá de BH, é o pessoal do Brasil, né? Eu participo assim de algumas coisas assim a nível de Brasil, cuido de alguns pastores de outros estados. Imagina só, e eu estou na reunião com o cara lá, e o irmão ele começa a mandar, e ele começa a mandar, né? E depois que ele está mandando para mim interrogação. Uai, você está aí? Você está online? E você não vai me responder como, criatura? Como que se eu estou numa reunião, se eu estou focado ali, como que eu vou parar tudo e vou responder você? Mas é uma pressão boba. Tem pressões que são muito piores do que essa, não é verdade, irmãos? Né? A Bíblia está dizendo para mim e para você aqui, que de todos os lados somos pressionados. Talvez você está sendo pressionado, é no casamento. Você está sendo pressionado lá no seu trabalho, você está sendo pressionado. Só que olha o que a proposta diz, ainda bem que tem um mas aqui. Amém, povo de Deus? Diga comigo, mas. Aleluia. Mas não desanimados, pressionados, de tudo que é lado, apertado aí. Mas não desanime, central. Jesus disse, no mundo você vai passar por aflições, mas tende bom ânimo. Tende bom ânimo, tem a ver com essa próxima fala aqui. Olha lá, ó. Ficamos perplexos, mas não, irmão, a gente fica perplexo com algumas coisas, tem coisa que deixa a gente assim, né? Eu sou muito passional, então tem coisa que eu olho e falo, meu Deus, o pastor às vezes vai contar alguma coisa para mim, e eu sou exagerado, é o meu jeito, meu perfil, né, comportamental, então eu falo assim, meu Deus, ela fala, que homem, calma, não é? Mas é o meu jeito. É a forma com que eu encaro as coisas. Né? Eu falo, isso é muito sério e tal. Eu sei que tem jeito, vamos botar a mão, vamos ajudar, né? Mas é algo que me deixa perplexo. Mas não. Vocês estão com a Bíblia aí, central? Mas não desesperado. Irmão, você pode estar assim, você pode estar perplexo, mas não desespera não. Não desespera. Espera em Deus. A Bíblia fala que Abraão, ele creu contra a esperança. Sabe como que é o nome disso? Não desesperar. Ele creu contra a esperança. O que ele esperava? Naturalmente falando, humanamente falando. Qual era ali a saída que ele tinha? Humana? Nenhuma. Quando ele tentou fazer algo, ele nem tentou, foi a esposa que aconselhou, e ele foi na conversa dela. Você vê como a mulher influencia o homem, e ele caiu na conversa da esposa. Não é? Lógico que ele teve que concordar, mas ele entrou na dela e fez uma caca. Então, irmão, ele viu que qualquer coisa que ele fazia só piorava. Ao invés de consertar, de resolver, atrapalhava mais. E aí, né, mesmo assim, Abraão continuou crente, irmão. A Bíblia diz que porque ele creu, isso lhe foi imputado para a sua salvação, isso foi lhe imputado. Abraão creu. Você está continuando, você está firme, crendo naquilo que Deus tem falado, nas promessas de Deus? Abraão creu e isso lhe foi imputado. Creia, querido, não desespera. Outra coisa, essa aqui vai ser uma mensagem, semana que vem eu vou falar sobre isso. Somos perseguidos, mas é perseguido sim, irmão. Mas a Bíblia fala, e já até adianto, semana que vem a gente vai falar bastante sobre isso aqui. Meu irmão, bem-aventurados serão vocês quando vocês forem perseguidos por minha causa, disse Jesus. Sabe, irmão? Isso faz parte. Se alguém está falando mal de você, porque agora você virou crente, porque agora você, tudo é Bíblia, porque agora o cara fala assim, vamos lá no happy hour lá, e aí às vezes você fala assim, cara, eu não vou, e você dá lá um perdido e tal, vamos lá naquela festa, uma festa mundana, aquela festa assim, que é de cachaça, que é festa, sabe, de coisas mundanas, e você está fugindo, aí a pessoa começa a criticar você, começa uma perseguição, lógico, né, tudo tem níveis de perseguição, intensidade, mas a pessoa começa a falar mal de você, essa pessoa começa a te criticar para os outros, está vendo lá agora, não é? Irmão, se alegra, você vai ver, semana que vem nós vamos falar, os discípulos ficaram felizes quando eles apanharam por causa de Jesus Cristo, apanharam, tomaram uma surra e saíram dando glória a Deus, saíram felizes, saíram cantando, saíram alegres, porque eles se encontraram dignos de serem perseguidos por causa de Jesus. Olha que coisa, e a palavra está dizendo para você, olha isso aqui, você pode ser perseguido, mas nunca você vai ser abandonado. Nunca. Deus
é contigo, Deus está comigo e com você. Deus não nos desampara, meu irmão. Deus não nos abandona, Deus não nos deixa só. Pode passar pela perseguição que for, mas você não é desamparado, diz as Sagradas Escrituras. Somos muitas vezes abatidos, mas nunca destruídos. A gente canta essa canção, abatidos, mas não destruídos. Irmão, nessa noite, eu quero trazer uma palavra para a sua vida, para o seu coração, para a sua mente. Uma palavra de renovo, uma palavra de inspiração de Deus, uma palavra para ajudar você em meio, às vezes, a esse contexto onde você fala assim, meu Deus, eu estou tentando, eu estou me esforçando, eu estou fazendo tudo da melhor maneira possível, estou procurando ser, entenda, com muito amor eu vou falar, ser crentinho, irmão, bonitinho, sabe? Não fazer coisa errada, não cometer aquele pecado feio, não é? Estou me esforçando, mas mesmo assim, parece que está tudo dando errado, parece que não está funcionando. Sabe essa sensação? Sabe esse sentimento que às vezes pega a gente e fala assim, puxa vida, eu estou me esforçando, mas o que eu faço? Vamos ver o que a palavra de Deus, ela nos aconselha? Vamos ver? Então, a partir desse texto, eu quero que coloque um videozinho que, eu não sei quantos de vocês assistiram esse vídeo, ele me abençoou muito, né? Eu espero que abençoe você também. É curtinho, é uma história verídica, é uma igreja muito abençoada, lá de São Paulo. Então assim, presta atenção nesse vídeo aí, em nome de Jesus. Há um tempo atrás, um motoboy entra na avenida da igreja. De repente, ele olhando no celular para chegar no destino para fazer a entrega, que ele não se atenta e bate atrás de um carro que estava estacionado aqui na igreja. E quando ele se acidenta, a primeira coisa que acontece é que os nossos voluntários imediatamente vão até aquele rapaz. Pergunta para ele, você está bem? O que foi que aconteceu? Quando ele levanta, a primeira coisa que ele fala para um voluntário foi, estou cansado de fazer tudo certo e dar tudo errado na minha vida. Os voluntários olham para ele e falam assim, você tem uma entrega, vamos realizar ela. Colocaram ele no carro, levaram até o local, fizeram a entrega dele. Quando voltaram para a igreja, falou assim, bom, você já perdeu o dia do trabalho, então vai entrar para o culto para poder ouvir a palavra com a gente. Quando ele entrou, já estava na metade do culto, o pastor pega o microfone, fala assim, a palavra que eu quero pregar hoje é, o que fazer quando você faz tudo certo e dá tudo errado? No final daquele culto, houve um convite, quem aqui deseja entregar sua vida para Jesus? E aquele homem em pranto descobre que aquilo que poderia ser o pior dia da sua vida, começa a ser o melhor dia da história da vida dele. Chegou no final do culto, ele me deu um abraço, falou assim, pastor, você é voluntário na comunidade da fé. Eu falei, aonde é que você quer servir? Ele falou, pastor, eu vou querer servir lá no estacionamento, porque foi através de um bastão e de um colete que Jesus me encontrou. E se Jesus me encontrou desse jeito, então eu vou me tornar Jesus na vida de alguém. Na comunidade da fé, o culto não começa quando a contagem regressiva entra no painel. Na comunidade da fé, o culto começa quando o primeiro voluntário chega, porque aonde tem gente servindo, tem milagre acontecendo. Aleluia! Glória a Deus! Só o vídeo já pregou para você? Não foi? Irmão, você está fazendo, estou fazendo tudo direito e parece que está tudo dando errado. Espera, calma aí. Deus não perdeu o controle não. Amém? Irmão, eu preciso dizer para você algumas coisas. Primeiro, esse assunto é um assunto que ele incomoda, ele desafia, né, a humanidade há muito tempo, desde sempre. As pessoas se perguntam, elas se questionam, né? Por quê? Porque parece que eu me esforço, eu tento, eu faço de tudo certinho e não dá certo. Por quê? Né? Os grandes filósofos, se você pegar na história, eu não vou me prender a isso, eu vou pregar a Bíblia para você, mas eles já tentaram, sabe, elaborar sobre essa questão. Eles já tentaram, Sócrates, nossa, você vai ler lá, interessante, né? Como ele encara esse negócio, né? O tal do Kant lá, o Kant é Kant mesmo aquele cara, ele assim, é muito inteligente, só que ele é muito complexo, ele fala umas coisas difíceis da gente entender, você tem que ler 1 milhão de vezes para você conseguir começar a falar assim, eu acho que ele quer dizer isso aqui, é verdade, né? O Kant, ele é um grande filósofo, mas ele também se debruçou nesse assunto, mas tem um outro lugar, que daí não é dos filósofos, dos eruditos, é um lugar comum, então eu quero ajudar você a fugir desse lugar comum. Sabe esse senso comum? A pessoa que lida com essa questão, que somos todos nós, eu acredito, todos nós em algum momento. Se você não lutou, você está lutando. Se você não está lutando, você ainda vai lutar. Em algum momento, a gente vai se perguntar, e agora? O que eu faço? Eu estou tentando, eu estou me esforçando, eu faço tudo direitinho e não está dando certo. Parece que não vai, não é? Então,
Em algum momento essas perguntas surgem, mas o que acontece, irmão? E é isso que eu quero primeiro orientar você. Fuja do lugar comum. Pastor, o que isso quer dizer? Uma grande parcela, uma grande maioria das pessoas, elas vão para esse lugar, né? Esse lugar comum. Como assim? Primeiro, né? Algumas pessoas vão dizer assim, é assim mesmo. A vida é assim e não tem o que fazer. Talvez você já falou isso. Talvez, devido encarar essa problemática, encarar essa batalha que pertence a todos nós enfrentamos, a gente fala assim, não tem o que fazer, a vida é assim. E eu quero dizer, fuja desse lugar comum, fuja disso aí. Sabe, irmão, na pior das hipóteses, a situação, no mínimo, ela tem que trazer algum tipo de aprendizado para nós. Tira algum aprendizado. Essa história, a vida é assim. Não, em última instância, assim, eu estou aprendendo alguma coisa. Eu estou crescendo, eu estou aprendendo, não é? Por quê? Porque senão, querido, esse lugar, ele leva as pessoas a uma desistência muito precoce. Você nem sabe se de fato, já vou falar um outro lugar comum aqui, né? Que muita gente por ir para esse lugar, e aí, irmão, a pessoa justifica a desistência, ela justifica, né? Não, é assim mesmo, não tem o que fazer. Não, sabe, querido, isso muitas vezes tem causado aí um efeito das pessoas enterrarem os seus talentos, as suas habilidades. Então não vá para esse lugar, amém, Central? Fala para alguém perto de você, não vá para esse lugar. Esse lugar comum é terrível, irmão. Essas desculpas que a gente fica dando, né? A vida é assim, não há o que fazer. E tem gente que se debruça nesse negócio aí, sabe, para tentar justificar, muitas vezes, apatia, a falta de disposição de lutar, de avançar, e aí a pessoa, ela se entrega nesse, não tem o que fazer mesmo, a vida é assim, saia desse lugar, não vai para esse lugar. Mas tem um outro, que é outro extremo, é o outro lado, não é? Que a pessoa, ela diz assim, se está desse jeito, se está tão difícil, é porque Deus não quer, Deus fechou a porta. Você já chegou nesse lugar em algum momento? Não, é Deus que não quer. E eu quero te alertar aqui nessa noite, irmão, a não ser que Deus, de fato, e de verdade, tenha falado claramente com você, porque às vezes Deus fala. Deus às vezes fala, por exemplo, uma vez, Deus falou para mim, que não era por fazer uma coisa, eu fiz. Deus falou, e foi tão forte que Ele falou, foi, na minha experiência, parecia que era audível. O Espírito Santo, não faça isso. Eu fiz, me dei mal, me lasquei, colhi assim, um tempo assim de tribulação, de angústia, de desespero. Por quê? Porque eu fiz, sabendo que eu não devia fazer. O próprio Deus falando comigo. Agora, salvo, escute, que você tem uma palavra de Deus, uma direção clara de Deus, que Deus tenha dito para você, que Ele não quer, que aquilo não é vontade dEle, que tudo que você está passando é porque aquilo não faz parte do plano dEle na sua vida, que foi Ele que fechou aquela porta. Irmão, aí o que você faz? Você obedece, você se submete. Agora, o que eu percebo muitas vezes, é que a pessoa que está encarando dificuldades, não é? Está encarando obstáculos, está enfrentando barreiras, às vezes ela se rende, e ela, ao invés dela caminhar em fé, dela crer no Deus que tudo pode, de declarar aquilo que a palavra de Deus, estava lá no fundo orando com o pessoal lá, agora há pouco veio uma expressão tão forte no meu espírito, eu orei com eles, não é? Falei, meu irmão, todos nós enfrentamos dilemas, problemas, mas a palavra de Deus diz que com o meu Deus eu salto muralhas, com o meu Deus eu venço exércitos, eu venço. Então, meu irmão, eu preciso ter esse discernimento, e eu não posso me render. Esse lugar comum, que lugar comum, pastor? Está difícil, é porque não é vontade de Deus, foi Deus que fechou essa porta, não é? Isso vai levar você, às vezes, a perder muito daquilo que Deus tem para fazer em você, por você e através de você. Amém, Central? Outro lugar comum, aí é o outro extremo. Se esforça mais, trabalha mais que vai dar certo. É outro lugar comum. Nem sempre, irmão. Nem sempre. Sabe, um dos grandes perigos é o tal do sincero enganado. A pessoa, ela é tão sincera, ela acredita tanto, né? Vou dar um exemplo aqui. Ela está cavando algo, e ela diz, eu estou cavando um túnel para sair do outro lado. E ela é sincera, ela acredita naquilo. Mas ela não percebeu
que ela não está cavando um túnel para sair daquele lugar. Ela está cavando um poço. Ela está cavando um buraco. E quanto mais ela cavar, mais ela vai. Quanto mais ela cavar, a central ela vai afundar. E tem gente, irmão, que acha que, não, eu vou me esforçar mais, E às vezes não é isso que você tem que fazer. Você está percebendo que esses lugares são comuns? Não é? São lugares comuns. O que eu faço agora? Estou tentando e não está dando certo. Ou é uma coisa, ou é outra. São os lugares comuns. E por último, né? É uma palavra de conselho isso aqui. E depois eu vou mostrar para você, segundo as Escrituras, vou apresentar para você aqui uma proposta bíblica, uma perspectiva de Deus. Como eu olho para essa situação? Não é? O que agora? O que eu faço? Quando está tudo dando errado, mesmo eu fazendo tudo direitinho, tudo certinho, aí eu vou apresentar para você. Mas agora eu tô aqui dizendo para você, fuja desses lugares comuns. E um lugar muito comum, irmão, sabe? É a tal da... Tem gente que fala assim, né? É sabedoria popular. Meu irmão, cuidado com esse negócio de sabedoria popular. Tem coisa que é óbvia, né? Tem coisa que é o que é e tudo bem. Mas tem umas idiotices, me perdoa usar essa expressão, mas tem umas coisas burras, que eu não sei, irmão. E tem gente que abraça essas coisas. É igual quem acredita em horóscopo, quem acredita em signo, né? Que é uma coisa idiota, meu Deus. Sai disso aí, meu filho. Se você era uma pessoa aí que ficava gastando teu tempo com essa idiotice aí, se liberta disso. Isso é libertar, precisa de libertação, tá? Porque tem demônio que se aproveita desse tipo de coisa e prende a vida da pessoa nesse lugar. Mas não tem nada a ver com a mensagem, não. Existe um lugar, irmão, que tem gente que vai para esse lugar aqui e que acredita nisso. A pessoa diz, não, como dizia minha avó, quem espera sempre alcança. Então, meu Deus, quem espera sempre alcança? De onde você tirou isso aí? Foi sua avó que falou? Tadinha dela. Se ela está viva, ora por ela. Se ela morreu, irmão, entrega isso para Jesus. Falou, Jesus, isso me manteve aí preso a uma mentalidade. Você vê como a gente é moldado, né? A gente é muitas vezes moldado por essas influências. Às vezes foi um ente querido, às vezes foi um patrão teu, falou, não, meu filho, quem espera sempre alcança. Quem espera não alcança não, meu irmão. Por quê? Porque esperança passiva, esperança sem clareza, uma esperança sem um alvo, sem um objetivo, sem um prazo. Quem já estudou aqui, né, as questões de administração, né, a tal da teoria SMART, né, que você faz lá as metas, né, meta específica, mensurável, temporal, sabe do que eu estou falando. Não vou entrar nessa seara com você, mas meu irmão, você tem que ter um objetivo claro, você tem que ter um prazo, você tem que ter. Agora essa história de que quem espera sempre alcança, você vai ver o que você vai alcançar. Você vai ver, o tempo vai passar e você não vai sair do lugar. Não, quem espera sempre alcança nada, irmão. Trace alvos, objetivos, né? Estabeleça aí um planejamento para chegar lá. E busque a Deus, lógico, acima de tudo. E é o que eu vou falar com você agora. Amém? Então fuja desses lugares comuns. Amém, povo de Deus? Você nem anotou aí quais são os lugares comuns? São 4. Né? São 4. 4 lugares comuns aqui que eu destaquei aqui. A vida é assim, não há o que fazer, sai desse lugar. Se está difícil porque Deus fechou a porta, sai desse lugar. Trabalhe, mas que vai dar certo, sai desse lugar. Quem espera sempre alcança, sai desse lugar. Em nome de Jesus. Amém? Tem outras coisas, mas eu julguei aqui que essas aqui eram importantes eu falar com você. E agora eu quero falar com você, irmão, sobre trabalhar para construir uma perspectiva nova, uma perspectiva de Deus. O que eu faço? O que fazer quando eu faço tudo direito, tudo certinho e está dando tudo errado? O que eu faço? Então eu quero dizer algumas coisas para você aqui agora. Diz assim, escute aqui. Fidelidade, ela não é um atalho para resultados imediatos. Amém, Central? Diga comigo, fidelidade não é um atalho para resultados imediatos. A gente até quer, irmão, eu também. A gente quer ver a coisa acontecer. Mas, você e eu, nós sabemos, por experiência de vida, que muitas vezes as coisas não acontecem no nosso tempo. Até me lembro da palavra de Deus, que diz para mim e para você, que há um tempo oportuno de Deus, há um momento de Deus. Eclesiastes capítulo 3, há um tempo oportuno de Deus para todas as coisas. Existe o tempo de Deus, amém, Central? Então, eu preciso ter essa humildade.
Entender que só o fato de eu ser fiel, fazer tudo direitinho, isso não é um salvo-conduto, não é um atalho para que o resultado aconteça imediatamente. Mas uma coisa eu preciso aprender, preste atenção, está aí, você vai receber esse material, tá bom? Para você ter acesso. Mas é o caminho para a formação do caráter e para que você e eu possamos viver o propósito de Deus. Você está sendo moldado. Deus está trabalhando na sua vida. Deus está com alguns aqui, me permita, Deus está lixando alguns vasos aqui. Deus está trabalhando na sua vida. Deus está te ensinando algo, por meio às vezes até da dor. Deus está ensinando por meio da dificuldade. Deus está treinando você. Deus está forjando você. Sabe, meu irmão, o aço, ele fica forte daquele jeito, porque ele passa por uma têmpera, ele passa por um fogo tão alto, que é o que vai transformar ele, dar aquela liga, para que ele tenha tanta força assim. Então o fogo, que talvez você está sentindo, não é para destruir você, porque a Bíblia diz que o fogo vai queimar, o fogo está ardendo, mas ele não vai queimar você. A pastora esses dias falou um negócio muito forte. Lembra os jovens jogados na fornalha de fogo ardente? Quem lembra? Os 3 jovens, né? O Misael, o Azarias e o Ananias, os 3, a gente chama Sadraque, Mesaque e Abednego, mas é os nomes lá do Satanás, né, que foi dado a eles, mas tudo bem. E eles foram jogados na fornalha de fogo ardente. Irmão, o fogo não queimou um fio de cabelo da cabeça deles. Amém, Central? Mas o fogo queimou uma coisa, você lembra o que o fogo queimou? As cordas e as amarras que os prendiam. Então esse fogo que está queimando aí, irmão, não vai queimar você não. Mas sabe de uma coisa? Vai queimar as cordas e as amarras que tem prendido a sua vida. Vai mesmo. Vai te preparar. Vai te preparar para uma nova estação, para um novo tempo. Creia nisso. Creia nisso. Então, irmão, esse é o caminho para a formação do caráter de Deus, para que o propósito de Deus se cumpra. E eu quero construir com vocês aqui, então, uma perspectiva diferente, né? Você vai ver aí, joga para mim o primeiro ponto. Está aí em reenquadrar, mas eu vou me render, irmão. Eu tenho um pouco de dificuldade, porque eu não sou, não é por nada, eu não sou coach. Eu não sou coach, eu sou pastor, irmão. Eu sou pastor. E por favor, tem tanta gente boa aí, tanta gente, sabe, treinadores muito bons, mas eu não é. Embora eu fiz muito curso, muito treinamento e tal, mas não é a minha vibe, não é para lá que eu vou. E eu confesso para vocês, por causa às vezes de uma certa forçação de barra, com algumas coisas, eu tento ficar fugindo, porque senão o irmão vem aqui e fala assim, esse pastor está usando coach. Não estou usando coach, eu vou usar as escrituras. Mas aí eu coloquei para você, não sei se você está vendo aí, reenquadrar, né, a crise. Na verdade, a melhor palavra seria ressignificar a crise. Mas quem que fala isso aí, igual papagaio de pirata? Tem que ressignificar. É os coach. E não estão errados. Não estão errados, mas às vezes por um preciosismo, por um cuidado, eu falei assim, não vou botar, estava fazendo um negócio aqui, falei, não vou, eu boto, botei, tirei, aí eu botei aqui, que é o que? É um sinônimo, é reenquadrar, é encarar numa outra perspectiva, é olhar com outro olhar, olha lá, fazer o certo é diferente de controlar o resultado, amém, Central? Fala comigo, fazer o certo é diferente de controlar o resultado. Mas sabe, irmão, quando você faz o certo, mesmo quando está difícil, mesmo quando está dando errado, isso tem um poder tremendo, porque isso demonstra que você está confiando na soberania e nos planos eternos de Deus. Que você sabe que Deus está no controle, e que pode não estar acontecendo ali naquela hora, do jeito que você gostaria. É verdade, e muitas vezes não acontece, mas você olha e fala assim, mas Deus, Ele é comigo, Deus está indo adiante de mim, e Ele é o soberano Deus. E por fim Ele vai se levantar. E Ele vai mesmo. Deus vai se levantar. O Jó falou isso aí. O Jó disse assim, naquela crise. Que crise, hein, irmão? Talvez como ninguém. Aquele homem em meio ao caos na vida, tudo dando errado. E era um homem, se você ler o capítulo 1, diz que era um homem fiel a Deus. Era um homem temente, um homem íntegro. Mas o caos se instalou na vida dele. Mas em um momento, Jó fala assim, eu queria que tudo que está acontecendo comigo fosse escrito numa pedra com uma pena de ferro. Gravar na pedra. Porque se você escrever na areia vai desaparecer. Dizem que a gente tem que escrever na areia, irmão, as coisas que os outros fazem contra nós. Porque daí some, desaparece, esquece, deixa para lá.
Agora, irmão, essa fé, essa convicção, tem que cravar na rocha. Ele falou assim, eu queria que fosse escrito na rocha, com uma pena de ferro. Eu sei que o meu Redentor vive e Ele vai se levantar. Deus vai se levantar na minha vida. Deus vai se levantar na sua vida, Central. Deus vai. Ele é Deus. Ele é Deus. Sabe, irmão, a gente precisa crer que Deus é o soberano. José, a história de José é linda. Todos lembram a história de José? Está lá registrado no livro do Gênesis, do capítulo 39 ao capítulo 41. Você vai ver a história desse menino. Esse menino que injustamente, tão terrivelmente, foi traído pelos familiares. Os irmãos dele, os próprios irmãos, queriam matar ele. Graças a Deus, com o abençoado dos irmãos, falou, não, vamos fazer outra coisa. Ele tinha lá o plano até de ajudar ele. Mas aí, não deu muito certo. Colocaram ele dentro de uma cisterna. E aí alguém teve a brilhante ideia, vamos vender ele. Vamos vender ele como escravo. Ele vai embora e a gente ainda ganha algum dinheiro. Né? Ele estava morrendo de inveja dele. E aí, irmão, diz que José foi vendido. Uma caravana de ismaelitas que estava passando por ali. E ele foi levado como escravo para a terra do Egito. Ele foi vendido a um homem que é chamado de Potifar. E ele foi trabalhar na casa de Potifar. E lá, irmão, você vai ver o José fazendo tudo certo. Tudo direitinho. Tudo direitinho. E chegou um momento que tudo deu errado. Que coisa, não é verdade? Ele fez tudo direito. Diz que ele servia naquela casa e por causa de José, a bênção que estava sobre a vida de José. Sabe o que aconteceu na casa de Potifar, irmão? Você lembra? Diz que a casa de Potifar, ela prosperava em tudo. Em tudo. Ele era um servo fiel. Ele era um garoto temente a Deus. Só que tinha lá uma mulher endemoniada. E a mulher, ela endoidou a cabeça, irmão. Ela endoidou a cabeça e ela partiu para cima do garoto. Ela queria de toda maneira, ela queria pegar o menino. E o menino fiel a Deus. O menino temente a Deus. Ao ponto do dia que ela veio para cima dele, ele fala para ela assim, eu jamais faria isso. Eu jamais pecaria contra o meu Deus. Eu jamais pecaria contra o meu Senhor, que era o marido dela. Eu não faria isso, jamais. Eu temo a Deus. E eu respeito o meu chefe, o meu patrão, o meu Senhor. E a mulher, irmão, uma mulher rejeitada, só Deus, hein? A mulher endemoniada, ela acusou injustamente o menino, que ele tentou abusar dela, e aí esse menino, fazendo tudo direitinho, está tudo dando errado. Sabe por quê? Porque agora ele é lançado numa prisão. Ele é jogado numa prisão, numa masmorra. Mas sabe, as circunstâncias não mudaram o coração de José. Minha proposta para você nessa noite, não permita que a situação, as circunstâncias, os problemas mudem a sua fidelidade a Deus. Vou repetir porque eu acho que alguns não ouviram. Não permita que as circunstâncias, os problemas, não permita, irmão, que as dificuldades, o que quer que seja, mude a sua fidelidade a Deus. Mantenha-se firme. Continue na presença de Deus. Continue servindo a Deus. Continue honrando a Deus. José mesmo lá na prisão, na masmorra, diz as escrituras, que ele era fiel, irmão. E aquela prisão, você já viu prisão prosperar, irmão? Você já viu uma cadeia prosperar? Um lugar de dor, um lugar de tristeza, um lugar de culpa, é um lugar, desculpe, amaldiçoado. Mas José era um homem de Deus. E a Bíblia diz que por causa de José, aquela prisão prosperou, irmão. Aquela prisão foi abençoada. Olha que coisa extraordinária. Mas sabe, irmão, ele se dispôs a ajudar as pessoas lá dentro da prisão. Ajudou aqueles dois camaradas, vou resumir rapidamente por causa do meu horário. Mas ele ajudou lá o copeiro e o padeiro. Ele ajudou os caras, foi lá, atendeu os caras, no momento de muita dificuldade, os caras estavam abatidos, desanimados da vida. Ele foi lá e falou, o que está acontecendo com vocês? Nós tivemos um sonho e tal. E ele interpretou o sonho, ajudou os caras, e do jeito que ele falou, aconteceu. E sabe o que aconteceu? Ele fez tudo certo, mas, aparentemente, deu tudo errado. Não veio o resultado, pelo menos na hora. Porque o copeiro, que foi restituído à presença do rei,
Era um cargo elevadíssimo, irmão. A gente não tem noção, né, dentro da nossa cultura, a gente não entende o que era ser um copeiro do rei. A vida do rei estava na mão do copeiro. O copeiro experimentava o alimento do rei, experimentava a bebida do rei. Então, se ele quisesse conspirar contra o rei, se ele quisesse fazer parte de uma conspiração, ele poderia, e aquilo seria fatal para a vida do rei. Mas o copeiro que ele ajudou, que foi restituído à presença do rei nesse lugar tão elevado, esqueceu de José. Vocês acreditam nisso? Às vezes você já passou por isso também. Está fazendo tudo direitinho. Está fazendo tudo certinho. E foi esquecido. José foi esquecido, não foi? Mas sabe, irmão, pode ter sido esquecido pelo copeiro, mas não foi esquecido por Deus. E Deus, irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Está lá no livro do profeta Isaías, capítulo de número 58. Só não lembro agora o versículo certinho, se é 15, se é 14. Mas sabe, irmão, as escrituras dizem que os pensamentos de Deus são mais altos que os meus e que os seus. As escrituras dizem, Central, que os pensamentos de Deus são mais altos do que os meus e do que os seus. As escrituras dizem que os caminhos de Deus são mais elevados que os meus e que os seus. Sabe, querido, se aquele copeiro tivesse manifestado algum tipo de gratidão, não é, a José pela ajuda de José naquele momento, o máximo que ele poderia fazer por José era interceder junto ao faraó para libertar ele da prisão, no máximo. E ele seria o quê? Um homem livre da prisão, porém vivendo naquele cenário, que alguém longe da sua casa, longe de tudo, alguém que traria o estigma, não é? De uma história o quê? De que, pode ser que ele fez bobagem quando ele trabalhou na casa lá do Potifar, e essa marca ia ficar. Isso nos olhos humanos, mas na perspectiva de Deus é diferente. Porque 2 anos depois, Faraó tem um, e ninguém pôde ajudar Faraó. Ninguém conseguiu. Havia muita gente importante, ilustre, inteligente, havia magos, havia muita gente. Ninguém pôde fazer nada por Faraó, mas José podia. E aí, o copeiro lembrou de José na hora certa. Sabe, irmão, tem coisa certa que precisa acontecer na hora certa, porque se acontecer a coisa certa na hora errada, vai dar errado. Então a coisa certa precisa acontecer na hora certa. E era a hora certa. Sabe qual que é a hora certa na minha e na sua vida, Central? É a hora de Deus. É o momento de Deus. Meu irmão, espera pelo Senhor. Espera pacientemente pelo Senhor, porque Deus vai se inclinar para você. Ele vai ouvir o teu clamor. Mas entenda que existe um tempo certo. E o tempo certo de Deus na vida de José mudou tudo, irmão. Ele saiu do calabouço. Ele saiu da prisão para se assentar no trono. Agora sim, a coisa certa. Ele estava fazendo as coisas certas e deu certo. A aparente dificuldade que você está enfrentando, a aparente situação de que parece que não está dando certo, mesmo fazendo o certo, fazendo tudo direitinho, está dando errado. Irmão, leva isso para a presença de Deus aqui nessa noite. Deus talvez está te preparando para algo muito maior. Deus está te forjando, Deus está te treinando. E eu acredito demais nisso. Eu tenho experiências pessoais na minha vida que demonstram isso. Mas eu oro para que o Espírito de Deus trabalhe na sua vida, nesse lugar, nessa noite. Então a primeira coisa, meu irmão, ressignifica aí essa crise. Né? Fazer o que é certo não é controlar o resultado, mas é confiar que Deus está no controle, Deus é o soberano, e Ele tem planos eternos na sua vida. E José, para nós, é um grande exemplo disso. Segundo, deixa eu correr. Ver Deus nos bastidores. Ver Deus naquilo que não é aparente. Naquilo que não está assim, sabe, escancarado. Enxergar Deus nos bastidores. Mesmo quando você não entende o agir de Deus, a mão de Deus. Mas você e eu precisamos confiar no coração de Deus. Irmão, confia no coração de Deus. Confia naquilo que Deus tem para a tua vida. Confia. Confia de que Deus é bom. As misericórdias do Senhor se renovam todo dia, a cada amanhecer. Grande é a bondade do Senhor. É por causa da misericórdia dele que eu e você não somos destruídos, consumidos. Grande é a bondade de Deus. Confia. Confia na bondade de Deus. Confia na mão de Deus. Romanos capítulo 8, 28, ele é como se fosse uma suma do que nós acabamos de falar aqui da história de José. É uma suma, é um resumo. É uma frase que resume. Porque ele diz lá, Romanos capítulo 8, 28, diz que sabemos
que tudo contribui, tudo colabora, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. É tudo, irmão. Mas essa dificuldade contribui. Contribui. Os problemas contribuem, pastor? Contribui. Contribui. Até furar o pneu e ter que tirar os 8 malas de trás do porta-mala, contribui de alguma forma. Eu penso muito sobre isso, não vou me deter nisso, meu horário já está encerrando. Mas sabe, irmãos, tem um doutor que eu consultei com ele uma vez, e ele, você percebe, né? Muito sentido ele. Ele perdeu um filho, médico, o filho estava voltando da praia, e de repente estava numa pista dupla, estava ultrapassando do lado de uma carreta, aquelas carretas que carregam aqueles containers, sabe? E o container caiu de cima da carreta e esmagou o carro do garoto, do menino, era um jovem doutor, não é? Um jovem doutor, foi esmagado, morreu. E eu com esses dilemas, eu não sei você, mas isso é o Claudinei, irmão, eu fico pensando nessas coisas. Eu falei, meu Deus, se esse menino tivesse 5 segundos para trás, nem sei se 5, acho que menos de 5 segundos, nós estamos falando de 5 segundos para trás. Não, deixa esse cara aí, depois eu ultrapasso ele, né? Ah, mas é pista dupla, dá para passar, é só colocar do lado e ir, não é? Mas você fala, não vou não, vou ficar aqui, né? Vou ficar aqui, deixa, depois eu ultrapasso ele, né? 5 segundos, irmão, não tinha acontecido essa tragédia, 5 segundos para trás, mas se ele tivesse passado 5 segundos antes, não tinha acontecido essa tragédia também. Sabe esses dilemas da vida, essas coisas que a gente olha e fala assim, meu Deus, como funciona esse negócio? Né? Como entender umas coisas assim? Sabe, eu estou falando com você aqui dentro de um outro contexto, que embora a gente muitas vezes não entenda os caminhos de Deus, como diz a música lá do Juliano Som, até aconselhei o pessoal a assistir, eu falo assistir porque tem um clipe, e aquele clipe, quando eu assisti pela primeira vez, eu chorei, eu fiquei indignado, eu fiquei assim pensativo, não é? É aquela música, não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção, não é? E aí, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena, assiste lá para você ver, coloca lá Juliano Som, coloca, você vai ver, eu não vou dar spoiler para você, não, porque senão você nem assiste. Irmão, é uma tragédia tão grande, você fala, mas como isso aqui? Aí no final, é no final da história, no apagar das luzes, na hora que está para fechar, né? Aí você fala, não é que é mesmo? Deus de alguma forma, conforme nós lemos aqui, Romanos capítulo 8, 28, no final tudo vai contribuir para o bem daquele que ama a Deus. Quantos amam o Senhor nesse lugar, nessa noite? Então, meu irmão, aguenta firme aí, aguenta firme, viva o processo, passa pelo processo, vamos correr. Terceiro, irmão, tem algumas coisas que você vai ter que fazer, que é ter práticas de oração, de busca, de realmente se colocar diante de Deus, gratidão, né? Igual o Rodrigo, gostei dessa fala do Rodrigo, até brinquei de manhã, né? Quando ele começou a falar, eu falei, mas que cara engraçadinho, vai pregar minha mensagem, porque assim, ele falou tanta coisa que tem a ver com o que eu estou falando com você aqui, não é? Ele não sabia o que eu ia pregar, agora, lógico, de manhã, ele ouviu a mensagem, mas quando ele falou de manhã, ele falou as mesmas coisas, e olha isso, eu falei, nossa, tem tudo a ver, sabe, quando eu gostei muito da fala dele para o Rafa. Ô Rafa, você sabe por que você está passando por isso com o seu carro? Você sabe por quê? Né? Talvez o Rafa olhou assim e falou, nossa, ele tem oficina, né? Ele tem, embora é outro segmento, mas né, ele deve entender demais, né? Ele vai falar assim, vai ali dar uma batidinha com um martelo em cima ali que volta a funcionar. Mas não, né? Ele quis ajudar no sentido assim, de ressignificar aquele momento, enquadrar aquele momento numa perspectiva, e é isso que nós estamos fazendo aqui, sabe, irmão? Ele estava passando por aquilo porque Deus deu um carro para ele, uma caminhonete para ele, ele trabalha com essa caminhonete, ele busca as coisas, ele estava num supermercado fazendo compra, e por isso ele estava com a caminhonete. E aí o Rodrigo disse tão bem para ele, falou assim, se você não tivesse a caminhonete, você tinha ido de ônibus, você tinha ido, sei lá, de Uber, de alguma coisa, mas você não passaria por isso. Você está passando por isso porque Deus te deu uma caminhonete. Se ele teve que tirar 8 malas de dentro do bagageiro, é porque Deus deu a graça, a alegria dele ir para a praia com a família dele, depois de muito tempo que ele não podia ir para a praia. Então isso muda, e é isso que eu e você temos que fazer,
né? Nós temos que colocar tudo isso na presença de Deus. Pegue rapidamente Salmos capítulo de número 13. Esse salmo aqui mostra, irmão, olha que interessante, que diz o Salmos, o capítulo número 13. Salmos, capítulo 13, né? É um salmo de Davi, é um lamento, né? Davi rasga o coração, e é isso que você e eu devemos fazer. Irmão, nós temos que chorar mesmo, temos que abrir o coração, escancar o coração, né? O salmista, ele fez isso. Tem nada de errado, irmão, tem nada de errado. Olha as coisas que ele vai falar aqui. Primeiro, ele fala assim, ó, é uma retórica, né? Olha lá, interrogação em cima de interrogação. Até quando, Senhor? Até quando? Eu não sei se você já fez essa oração. Pode fazer, irmão. Pode fazer essa oração, está na Bíblia, então vamos fazer ela. Até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Você já teve? Nós vamos falar isso numa outra mensagem. Aquela sensação, às vezes, que a gente vai, será que Deus me abandonou? Será que Deus não está vendo? Deus não está vendo? Né? Eu convidei uma pastora para pregar aqui, que eu estou negociando aí, vamos ver se ela vem. Mas é uma palavra poderosa, irmão. Uma palavra assim que me marcou, ela pregou anos atrás, aqui. Né? Onde que Deus está quando a gente está sofrendo? E agora, o que eu faço? O que eu faço? Você está sofrendo, está doendo. Né? Onde que Deus está? Olha lá, o salmista, ele fala sobre isso, fala assim, ô Deus, o Senhor se esqueceu de mim, foi? O Senhor vai se esquecer de mim para sempre? Até quando, olha isso, esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações, tristezas no coração, dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Meu Deus, o inimigo triunfando sobre nós, irmãos. Parece que ele está vencendo, parece que ele está avançando, e a gente fala assim, puxa Deus, até quando? Até quando? Olhe para mim e responda. Senhor, meu Deus, ilumina os meus olhos, ou do contrário, eu dormirei o sono da morte. E os meus inimigos dirão, eu o venci. E os meus adversários, eles vão festejar o meu fracasso. Sabe, irmão, eu sou apaixonado pelos Salmos. Tem uma virada aqui poderosa, e eu vou encerrar. O pessoal do louvor pode ver. Eu, porém, confio no teu amor. E o meu coração exulta em tua salvação. Presta atenção, verso 6, e nós vamos fazer isso aqui. Quero cantar ao Senhor pelo bem que Ele me tem feito. Sabe, irmão, apesar dele lamentar, apesar dele rasgar a alma, rasgar o coração, e é o que eu aconselho todos que estão aqui, olhe para mim, estamos encerrando, eu aconselho todo mundo que entrou aqui a fazer isso, não só agora, vamos fazer um exercício aqui, vamos começar aqui agora, rasga o coração, chora, pode chorar, irmão, aconselhei de manhã e sinto de fazer de novo. Meu irmão, o dia que você for no velório de novo, e você fizer essa caca, você fizer essa besteira, eu ficar sabendo, eu vou te trancar ali no fundo, num quartinho que tem lá, vou deixar você de joelho, 24 horas na tampinha de garrafa. Sabe, irmão, tem gente que vai, a pessoa está lá, sofrendo, doendo, perdeu um ente querido, é uma tragédia. Aí a pessoa chega para a pessoa assim, não chora, seja forte. Vai tomar no nariz, vai tomar vergonha na sua cara. Quem não chora, seja forte, o escambau. Chora, meu filho! Tem que chorar, está doendo, rasga o coração, lamenta. A Bíblia tem um livro de lamentação, criatura. Se não pudesse lamentar, não tinha um livro só de lamentação, não tinha um Salmos 13. Um homem de Deus, um homem segundo o coração de Deus, que ele vai e diz, ô Deus, cadê você? Onde o Senhor está? O Senhor me esqueceu? O Senhor não liga para mim? Só que você não vai permanecer nesse lugar. Você tem que rasgar o coração, isso é terapêutico, irmão. Mas aí o Espírito Santo vai fazer algo em você, por você. Sabe, Davi um dia chorou até perder as forças, a Bíblia diz. Diz que a situação era tão grave que ele desesperou da vida. Por quê? Levaram a família dele embora, escravizada, queimaram a cidade, queimaram as casas dele, escuta, de todo mundo, e para piorar, mas dá para piorar? Sempre dá para piorar. Os soldados dele, os amigos, os caras que ele cuidou, ele ajudou aqueles caras, eram uns togó, uns fracassados, os homens que estavam todos arrebentados na vida, ele ajudou aqueles homens, ele discipulou aqueles homens,
Eles se tornaram os homens que eles eram por causa da influência de Davi na vida deles. Sabe o que esses caras fizeram? Esses caras pegaram pedras e falaram assim: é culpa desse desgraçado aí, vão matar ele. Vão matar ele. Os caras queriam matar Davi. Irmão, a Bíblia diz que Davi chorou até perder as forças. Mas aí a Bíblia, eu preguei essa mensagem aqui, está lá no canal do YouTube, não sei qual que é, quando foi, mas daí Davi fala assim, o texto diz assim: mas Davi fortaleceu-se no Senhor. Mas Davi fortaleceu-se no Senhor, aleluia. E ele levantou, irmão, e levantou com sangue nas vistas. Ele clamou a Deus, ele falou: traz a estola sacerdotal. Davi não era sacerdote, mas ele tinha uma coisa extraordinária na vida dele. Ele era profeta, ele era sacerdote e ele era rei. É uma referência de Jesus, é um arquétipo de Jesus no Velho Testamento. Mas esse é outro assunto. Irmão, ele pega a estola sacerdotal, veste ela, e ele diz: Senhor, vou perseguir esses incircuncisos, eu vou atrás dele. E Deus disse: vai, Davi. E Davi se levanta. E ele vai em busca desses caras, quebra eles no pau, acaba com eles, vence eles. Davi traz tudo de volta. E não só trouxe de volta aquilo que eles tinham levado, mas também trouxe os despojos de guerra. Aleluia. Sabe, irmão, eu e você precisamos, de coração, nós precisamos perseverar, buscar Deus em oração. Pode ser choro, lamento, mas também tenha gratidão no teu coração. Foi Jesus que deixou que o pneu do teu carro furasse. Foi Jesus que deixou que seu motor quebrasse. Às vezes Deus está livrando você de outra coisa ali na frente, a gente nem sabe. Eu nem sabe, irmão. Sabe, é confiar na soberania de Deus. É gratidão, é continuar na presença de Deus, servindo a Deus, um serviço excelente, não é? E por último, irmão, espera com esperança. Espera com esperança. Caminha na fé, assim, ainda assim, você vai caminhar pela fé. Abacuque capítulo 3, verso 17, fica de pé. Eu vou ler esse texto com você estando de pé, porque nós vamos cantar a canção, você vai decorar o texto através da canção. A canção é o texto das Escrituras. Pega aí Abacuque, vai estar aí na tela, Abacuque capítulo 3, versículo de número 17, nós vamos ler o verso 18 também. Diz o texto sagrado: mesmo não florescendo a figueira, ou seja, vocês lembram que figo é flor, pastor, figo é fruto, não, para, figo é flor, e ela não floresceu, ou seja, não tem figo, não havendo uvas nas videiras, não tem um cachinho de uva lá no parreiral, mesmo faltando a safra de azeitonas. Irmão, azeitona, não vou me deter porque o horário já acabou, mas a azeitona não é como é para nós não, tá? Dentro daquela cultura, a azeitona, ela não era um prato de entrada, um petisco, não. A azeitona influenciava toda a economia do país. A bolsa subia, brincadeira, subia ou baixava, baseado na azeitona. Se tem azeitona, se não tem azeitona, se tem boa azeitona, se tem má azeitona, porque eles usavam para tudo, irmão. A luz que eles tinham, a luz era baseada no azeite. Era usado o óleo de oliva. Os caras eram bichão, né? Óleo de oliva para fazer luz. Mas era. E não tinha azeite, irmão. Não tinha azeitona. A oliveira mentiu, não deu azeitona. Não havendo produção de alimento das lavouras. Agora acabou. Se não tem colheita, irmão, você vai comer o quê? Não tem. Você vai viver do quê? Mas não é só isso. Não havendo produção de alimento na lavoura e nem ovelhas no curral. Não tem carboidrato, vamos comer proteína. Não, mas não tem proteína também. Não tem ovelha no curral. Não tem bois no estábulo. Não tem, irmão. Tudo está dando errado. Essa era a crise do profeta Abacuque. É isso que ele está orando. Isso aqui é uma oração do profeta Abacuque. Mas é um louvor também. Se você ler aqui, é um louvor. Sabe, irmãos? Verso 18. Ainda assim, diga comigo, central, ainda assim. Mas diz como quem crê aí, vamos lá? Diga comigo, ainda assim, eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Aleluia! Vamos nos alegrar no Deus da nossa salvação. Eu tenho um Deus que jamais falhou.
Eu tenho um Deus que jamais falhou. E Ele está olhando para você aqui agora. Você está aqui, meu irmão. Você não veio nesse lugar simplesmente porque você quis. Deus te trouxe nessa casa nessa noite. E Deus está falando conosco. Deus está falando comigo. Deus está falando com você. Deus está dizendo: ainda que a figueira não floresça, ou a videira não dê o seu fruto, ainda que a oliveira minta, ainda. Querido, você vai se voltar a Ele aqui agora. Pode chorar, Central. Pode lamentar, pode dizer: Deus está doendo, Deus está difícil, Deus, eu não sei se eu vou aguentar, mas eu vou fazer uma coisa: eu vou louvar o Senhor, eu vou me alegrar no Deus da minha salvação, eu vou levantar a minha voz aqui agora, eu vou declarar as palavras de Deus. O meu Deus é fiel,